gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigada para você que clicou nesse vídeo, que está participando com a gente aqui. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do que eu tô sempre habituada e acostumada a mostrar aqui para vocês. Mas eu acho que vai ser uma conversa bem interessante, bem produtiva e talvez não, com certeza vai ser bem útil, porque eu vou estar compartilhando com vocês uma fase que eu tô passando e eu tenho certeza que isso vai estar ajudando algumas pessoas. Eu pensei e repensei se eu faria ou não esse vídeo, que de certa forma a gente acaba expondo algumas coisas mas quem me conhece sabe que eu sempre procuro produzir algo, eu sempre procuro contribuir, né? Marcar o meu tempo. E eu acho importante estar mostrando para vocês e falando para vocês um pouquinho sobre essa fase que eu tô passando. Porque talvez pessoas também estejam passando por isso, né? E tá tudo bem, é normal, somos seres humanos e todos nós estamos sujeitos a passar, né? Por momentos bem difíceis. E como vocês viram aí no título do vídeo, eu tô passando por né? Profetizo, que é um tempo de passagem, é um tempo, não é uma permanência, né? É apenas uma passagem por alguns problemas emocionais, dentre eles um início, né, um retorno, um início de depressão, que é a doença do século, né? É a doença que está afligindo aí muitas pessoas, e não é de agora. Quem vê pensa, né? Todo mundo tem recebido mensagens, cadê você? Porque principalmente lá no Instagram, que é onde eu sempre estou interagindo com todos vocês. E vocês sempre veem eu ativa lá, sempre mostrando muita coisa em tempo real, né? Mas esses dias eu ando bem quieta, bem sumida. Muitos de vocês têm percebido isso. E como eu falei, não é um processo que começou agora, é um processo que se arrasta por alguns anos. Eu já tratei de uma forma muito severa essa enfermidade há alguns anos atrás. Eu não vou lembrar quanto tempo, porque eu não fico fazendo aniversário de dor, né? A gente faz aniversário de alegria, né? De coisas boas. Mas alguns anos atrás eu tratei sobre essa enfermidade, né? Eu tive de forma bem agravada mesmo a depressão e síndrome do pânico, entre outros distúrbios emocionais, né? Na época eu cheguei a desistir da minha vida, né? Tentei por diversas vezes tirar minha própria vida. Dentre essas diversas vezes foram idas e vindas ao hospital, foram momentos internado, enfim. Foi um tempo bem difícil, onde eu louvo muito a Deus pela vida dos meus pais, que com toda a limitação e dificuldade deles, eles que cuidaram de mim, né? Minha mãe e a minha filha também foi cuidada pela minha mãe nessa época. Então foi uma época bem difícil para mim, né? E como somos seres humanos, sempre carregamos resquícios, né? Sempre algum farelinho dessas
passagens ruins da nossa vida vão ficando e a gente vai tratando e ressignificando, e com a ajuda de profissionais, de amigos, de familiares e a ajuda de Deus, né, nós vamos superando todas essas dores. Comparado ao que eu já passei, isso que eu estou passando hoje não é absolutamente nada. Por isso eu tenho certeza que é só um tempo e logo, logo eu vou estar bem, né? Vou estar bem novamente, vou sair das medicações. Infelizmente, eu preciso voltar a tomar a medicação, já voltei a tomar as medicações, né? Estou sendo acompanhada por uma médica, estou sendo acompanhada por um psicoterapeuta, inclusive eu convidei ele para participar desse vídeo, para trazer um pouco de forma técnica todo esse processo, né? Explicando para vocês, na linguagem dele, como que funciona isso, para que vocês entendam que não é uma coisa que pode ser ignorada, mas que tem que ser realmente avaliado com muita atenção, ou você que vê alguém próximo a você passando por isso, que você também esteja atento e se levante como alguém que pode estar ajudando essas pessoas e direcionando essas pessoas a pedirem ajuda, né? Trazendo a consciência delas que elas precisam de ajuda. Graças a Deus, com toda a minha bagagem de vida, eu entendo que eu não posso deixar passar disso aqui, né? E tem que ser daqui para trás, tem que ser tratado, tem que ser acompanhado, e eu preciso estar aberta para isso, para que as coisas não piorem. Olá pessoal, eu sou Richard Charello, graduado em Psicologia, Coaching Espiritual e Gerenciamento de Conflitos pela metodologia Dr. Augusto Cury, e também analista e terapeuta projetivo, análise de ciclos projetivos repetitivos mentais e comportamentais na vida das pessoas, que faz com que as pessoas elas vivam de forma automatizada, respondendo a processos, né, a informações, a criações projetivas mentais vividas no decorrer da sua vida, principalmente no decorrer da sua infância. Estou aqui a pedido da pastora Cris para explicar um pouco sobre a crise de pânico, a crise de ansiedade, né, tão conhecida como crise de ansiedade, que geralmente, quando é acometida no ser humano, na vida do ser humano, ela vem meio que vinculada com um processo de adoecimento depressivo, com um comportamento depressivo. Então gostaria de explanar um pouco com vocês, dando aí esse respaldo para ela, que está passando por esse processo de crise. Ela já passou na adolescência e agora, devido a estar em um outro país, em um contexto totalmente diferente, sobre uma grande pressão, venha estar sendo acometida novamente por esses sintomas psicossomáticos. Vamos explicar um pouquinho da causa deste processo. O processo de ansiedade, o comportamento de ansiedade, ele pode decorrer de alguns padrões. Padrões esses podem ser genéticos, né, herdados de família, psicogenéticos, se o pai e a mãe já tinham um padrão de ansiedade, de um comportamento de ansiedade, né, um padrão de funcionamento mental de ansiedade. Pode também ter sido gerado pelo ambiente, o fator ambiental também, que a gente chama do fator familiar, por conta da convivência com pessoas ansiosas que têm comportamento ansioso ou comportamento de controle. Então, a criança, quando ela é super controlada, a criança, quando ela é super mimada, ela é estimulada a ter respostas imediativas, principalmente por conta de uso de celular, por conta de uso de informativos, né, informação, televisão. Quando os pais atendem de pronto a essa criança, vai criando esse condicionamento de respostas muito rápidas, uma sensação de estar sempre no controle, que quando esse controle sai da mão desta criança, por conta de um não, por conta de uma dificuldade, vai se estabelecendo um padrão de ansiedade, né? Daquilo que sai do controle. Há respostas também, há teorias que vão dizer que
desde o ventre da mãe, essas respostas emocionais, como essa criança está desenvolvendo as respostas emocionais de se defender no mundo, de funcionar no mundo, também pode acarretar a um comportamento um pouco mais ansioso, um pouco mais de medo, insegurança, e outras não vão ter tanto esse comportamento. Então, a ansiedade ela vem através da cultura que está se desenvolvendo em volta dessa criança, desse adolescente. Pode vir também da forma de criar essa criança, condicionar através dos pais, né, com as respostas rápidas, e podem também ter um fator genético, psicogenético. A ansiedade também pode ser desencadeada por traumas, né, medos intensos, traumas intensos desencadear um medo muito grande, e esse medo faz com que a pessoa passe a tentar controlar esse medo. Quando não consegue, ela se culpa e se preocupa, vivendo este ciclo de super preocupação com aquilo que ainda vai acontecer, vinculado àquilo que já aconteceu no passado, deixando então, se bloqueando para viver o presente. Este é o fator ambiental da ansiedade, ou seja, a pessoa, em qualquer ambiente que estiver, onde ela se projeta naquilo que ela não está fazendo, mas que vai acontecer, vinculado às respostas anteriores, às criações projetivas, né? Ciclos projetivos que eu tenho armazenados no meu subconsciente, no meu inconsciente, vinculados ao passado, faz com que eu bloqueie a minha vida no hoje e desenvolva um comportamento de ansiedade. Começa primeiro no pensamento, depois vai desencadeando reações biológicas, químicas no corpo, e aí assim a pessoa passa a sofrer consequentemente ao longo do tempo com crises um pouco mais agudas, que vão levar ela a ter espasmos, dores no peito, sensação de asfixia, sensação de morte, né? De morrer, sensação de estar infartando, sudorese, pode ter também dores de cabeça, dores na nuca, alergias. Realmente isso são crises vinculadas a reações psicossomáticas, aquilo que a emoção está sobrecarregada, começa a sofrer no corpo físico, e a pessoa nesse estado ela não se controla, ela não consegue se controlar. E dentro disso, né, da falta de controle do corpo físico, entra um processo retroalimentar, ou seja, um processo que se auto-retroalimenta. A sua mente, de tanto você pensar com medo, ela trava. Para quê? Para que você relaxe e comece a pensar na onde está o problema, como se fosse um mecanismo de alerta, um mecanismo de alarme. Então ela faz você parar naquele momento, ela te paralisa para que você busque ajuda. Nesse exato momento, obviamente que a medicação ela é um dos melhores caminhos, ou seja, medicação para o corpo, relaxante muscular, medicação para a mente, né? Para que a mente reduza esse processo acelerado, seja medicamentos à base de naturais, né? Que fazem você ter uma certa sonolência e dormir, ou medicamentos que vão tratar o excesso de pensamento acelerado, a SPA. Então esse conjunto de medicação no momento de crise ele é muito funcional, porém o processo terapêutico, a busca de um bom psicólogo, uma terapia ou qualquer forma terapêutica, seja ela espiritual, seja ela música, seja ela esportiva, qualquer aconselhamento que você busque, né, atividades como meditação, qualquer tipo de atividade que vai fazer você sair daquela rotina, seja de trabalho, aquela rotina estressante, de estudos, ou qualquer coisa que seja, você vai precisar sair daquele ambiente, você vai precisar sair daqueles relacionamentos, se o problema for esse, estressor, para que você esteja num ambiente tranquilo, para que essa medicação faça efeito, para que você consiga reorganizar os seus pensamentos, as suas emoções, e a partir disso compreender, né, se você estiver sendo acompanhado por um profissional, compreender os fatores gatilhos desses ciclos projetivos, desses gatilhos mentais e emocionais, entender esse ciclo repetitivo que te alimenta de controle, de medo e de culpa, para que você comece a reverter, criando novas possibilidades de viver, novas possibilidades que farão você ter novas experiências, gerando novos padrões de pensamento,
de sentimento e de comportamento, ou seja, se tornar um ser humano mais flexível com você mesmo, mais flexível com as pessoas, parar de se cobrar muito, parar de querer estar no controle de tudo, porque na verdade nós nunca estaremos no controle de nada, só Deus é o controle de todas as coisas. E quando a gente começa a fazer isso, fazer apenas aquilo que damos conta de fazer no hoje, deixando o amanhã para o dia de amanhã, essa mudança de padrão de pensamento e comportamento vai fazer com que você viva uma vida de mente, corpo e alma e espírito muito mais saudável. E sozinho você não vai conseguir. Se você tem um familiar que passa por esse processo, está passando por esse processo de crise, ou se você mesmo está começando a sentir sobrecarregada com esses sintomas ou nem chegou ainda nesses sintomas, saiba que é o momento de você indicar ajuda ou de buscar ajuda. Por quê? Porque quando você chega nesse estado de crise, realmente é muito trágico. Não é qualquer terapeuta que vai conseguir te orientar de uma forma correta, de uma forma profunda na causa, e aí você vai acabar sendo, infelizmente, assim como a maioria das pessoas no Brasil, escravo de remédios e de medicação. Ou seja, você ganha de um lado reduzindo a crise de ansiedade, mas você perde do outro, se dopando e se tornando escravo de um processo de dependência química com vários efeitos colaterais muito destrutivos, muito incomodantes, né? Ou seja, que prejudicam, geram dor, geram desconforto, geram sonolência, geram perca da libido, perca da razão, destruindo relacionamentos. Então o remédio é bom para remediar, mas apenas o processo terapêutico, o processo de desenvolvimento pessoal vai fazer com que você aprenda a manejar a sua ansiedade, o seu comportamento disfuncional. Junto com isso, você vai ter também um processo de depressão, pode ter um processo depressivo junto. Ou seja, então você vai precisar ter um bom médico para dosar um estimulante motivacional e uma medicação que vai ajudar você a reduzir os seus pensamentos. Então, veja bem que você pode estar dentro de dois problemas muito sérios, a depressão e a crise de ansiedade. A depressão é a sua mente falando para você que eu tiro a sua motivação para que você não dê conta de pensar, e aí você relaxe e pare para pensar em si mesmo e se autovalorizar, e o seu corpo dizendo para você mesmo, a sua mente te colocando em crise, paralisando, falando assim, pronto, agora você não tem motivação e você também não tem força física para isso. Então, é um processo muito sério, tenha muita compreensão com quem está passando por esse processo, não é brincadeira, não é de se dar risada, é algo seríssimo. Essa pessoa precisa de ajuda, precisa de empatia, precisa de ser acolhida, precisa de ser ouvida e, acima de tudo, precisa de ajuda, ok? Estamos à disposição. Parabéns, Cris, pela sua atitude de querer compartilhar isso, de buscar ajuda também, em primeiro lugar, e de compartilhar a sua história com milhares, centenas de milhares de pessoas que devem estar precisando, principalmente as pessoas que estão passando por esse processo fora do nosso país. O que eu aconselho? Eu aconselho que vocês que estão fora, na Europa, fora do país, na América, em qualquer lugar do mundo, há excelentes terapeutas brasileiros. Hoje a modalidade online é uma modalidade tão funcional quanto a presencial. Busque ajuda com os nossos irmãos brasileiros, com pessoas capacitadas do seu povo. Eu sou uma delas e coloco sempre à sua disposição. Deus abençoe em tudo, e se quiser algum tipo de ajuda, estou à disposição, inclusive com cursos e treinamentos voltados para essa área. Um abraço, foi uma honra conhecê-los. Ninguém fique preocupado comigo. Eu estou bem consciente dessa fase que eu estou passando e estou fazendo tudo o que precisa ser feito, Estou tendo ajuda, estou tendo acompanhamento, já estou fazendo tudo o que precisa ser feito para esse quadro passar o mais rápido possível e para que as coisas não se agravem e não piorem, E eu quero deixar uma mensagem para você.
sobre isso que eu tô passando e que nos dias de hoje é extremamente normal que todo mundo passe isso. Normal no sentido de a maneira como o mundo hoje está exigindo tanto de nós, principalmente nós mulheres, né? Então, é normal no processo da vida, né? Nós passamos por momentos assim. O que não é normal é a gente rejeitar essa etapa e fingir que ela não existe e deixar as coisas piorarem, sabe? Eu quero dizer para você que toda essa dor que você está sentindo, todo esse sofrimento, toda essa confusão que você está sentindo vai passar. As emoções negativas, elas são inevitáveis na existência do ser humano, sabe? Portanto, se a gente rejeitar, é como se a gente estivesse negando uma parte da nossa existência. Tudo que a gente precisa fazer quando a gente estiver atravessando um momento assim ruim, difícil, é respirar e se permitir sentir isso, sabe? Que a gente está vivendo. Afinal, tudo que vem para nos ensinar algo. Eu aprendi que nessa vida a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Outra coisa muito importante que eu acho que é válido falar é que nesses processos de dor e de sofrimento que a gente passa, apressar eles não nos permite sentir eles deixa tudo muito mais complicado aqui dentro, sabe? Quando a gente permite, a gente aprende a lidar com isso. Nosso subconsciente, ele é extremamente implacável. Nossas memórias, nossos traumas, nossas dores, sabe? Infelizmente, as nossas emoções não recebem ordens do tipo, vai embora. Eu simplesmente não quero sentir você. Infelizmente, eles não recebem esse tipo de ordem, né? Não obedecem, são extremamente rebeldes. E ignorar também, em contrapartida, rejeitar esses sentimentos, de sentir, de viver esses sentimentos, né? E fingir que tá tudo em paz é mentir para nós mesmos, é nos auto-sabotar, né? Com toda a minha carga, sabe, da minha história, da minha vida, eu aprendi o seguinte, que lutar contra nós mesmos é um movimento, é um exercício muito burro, sabe? Além de burro, ele é extremamente exaustante, nos deixa assim, exaustos, de verdade. Aceitar que a gente é ser humano e que sentimentos indesejáveis são inevitáveis e que, infelizmente, no processo da nossa vida, eles são necessários, sabe? Quando a gente tem essa tomada de consciência, tudo se torna mais leve e mais fácil de lidar. E automaticamente as nossas emoções se abrem para aprender a lidar com essas dores, com esses sofrimentos e, enfim, com essas incógnitas, com essa pressão que o nosso emocional recebe, sabe? Então, vale a pena não ignorar isso. Afinal de contas, a vida nunca foi uma linha reta, né? A vida, ela é uma montanha-russa, cheia de altos e baixos, curvas, loopings. Tem hora que a gente está de perna para cima, de perna para o alto, de perna para baixo, de cabeça para baixo, e assim a gente vai vivendo a nossa vida, né? Os contratempos, as turbulências, as confusões vão sempre acontecer. O nosso desejo infantil, às vezes, de querer que tudo esteja em extrema harmonia e paz, faz com que a gente rejeite esses momentos e esses aprendizados. Eu lembro de Jó, quando ele fala para a mulher dele, né? Se eu recebi o bem do Senhor, por que o mal eu não vou aceitar, né? E o Senhor já havia nos avisado que o mal que se sucede ao ímpio também se sucede ao justo, nos trazendo o entendimento de que nós estamos sujeitos às enfermidades desse mundo, né? Desse século. Então, quando a gente tem essa tomada de consciência, a gente entende que nós não somos os preferidinhos de Jesus, né? Não somos não estamos
nós não estamos isentos de passar por dores e por tribulações, né? É por isso que quando o bicho pega aqui dentro, né, tudo que você mais deseja é se livrar dessa sensação, né? Procurando subterfúgios que nos fazem evitar mesmo essas experiências desagradáveis. Eu falo por experiência própria, quando todas as vezes que eu tentei contra mim mesma, o desejo não era de morrer, mas o desejo era de se livrar daquela dor, daquele sentimento, sabe? Mas com isso, a gente acaba retardando, né, um aprendizado precioso, que é de amadurecer e de lidar com esses sentimentos, de lidar com essas dores, né? Pular essas etapas realmente é autossabotagem, é renunciar e abrir mão de um processo de parir uma nova versão de nós mesmos, sabe? Eu tenho certeza que essa fase que eu tô passando nada mais é do que uma oportunidade de Deus de eu romper, né? De eu romper outras etapas da minha vida e amadurecer e crescer e tornar isso uma ferramenta preciosa para ajudar outras pessoas, né? Eu não posso fugir dessas etapas e nem me esquivar das nuances da vida, interrompendo um aprendizado, sabe? Que precisa ser experimentado. Se Deus permitiu isso, é porque eu preciso experimentar isso, é porque eu preciso viver isso, né? A gente precisa aceitar as impermanências, as oscilações, as mudanças da vida, as frustrações, a dor, para que essas coisas não nos perturbem mais, mas nos atice, né? Nos atice a romper em fé, romper. Então, é essa mensagem que eu deixo para você. Tudo passa. Não se preocupe. Apenas se permita viver. Se você se permitir viver com a ajuda de Deus, com a ajuda de amigos, de familiares, de profissionais, vocês vão ver que tudo vai dar certo. Sempre dá. Bom, antes de eu finalizar esse vídeo, eu quero ler para você um salmo que o meu pastor, em uma visita que ele me fez essa semana, ele leu para mim e foi um salmo que falou muito ao meu coração, e é ele que eu tenho lido praticamente quase todos os dias para reafirmar essa verdade absoluta sobre a minha vida. Então eu quero desejar isso a você também, tá bom? É o Salmo de número 92. Vou ler para você. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas ao som de lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras. Os teus pensamentos que profundos. O tolo não compreende e o insensato não percebe isso. Ainda que os ímpios brotem como as ervas e floresçam, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim um óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano.
florescerão nos átrios do Senhor. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça.